Um dia, a sua vida aqui na Terra terá fim. Hoje em dia, todo mundo deve estar sempre lembrado de que a sua vida irá findar, porque somos mortais e este fim será breve, porque o arrebatamento está para acontecer a qualquer dia e hora. Existem muitas opiniões diferentes sobre quando será o fim. O fim de quê? Fim da vida na Terra, fim das religiões, fim da ciência, fim da democracia, fim das empresas, fim da cultura, fim da existência de crentes, fim do planeta, fim dos problemas na Terra, fim das pandemias, fim do mundo. A maioria das pessoas tem dúvidas sobre si mesmo e sobre quanto tempo resta para terminar a sua vida aqui na Terra. Afinal, quanto tempo resta para você? É muito maior a quantidade de dúvidas sobre como será a vida fora deste planeta, onde e como vamos viver quando sairmos daqui. Se perguntarmos a uma pessoa para onde você irá depois que partir da vida terrena, a maioria não sabe. Vamos provar neste curso que há apenas duas possibilidades, dois caminhos para quem deixar a vida terrena. Uma possibilidade é quando a pessoa consegue cumprir a sua missão neste planeta e irá para outra missão depois que deixar esta vida aqui na Terra. Outra possibilidade ocorre se o ser humano não cumprir a sua missão. Por isso, será punido e ficará em um lugar horrível para sempre, onde sentirá muita dor e sofrimento, passando a sofrer castigos piores do que qualquer sofrimento que possa existir na vida aqui neste planeta. Portanto, há duas possibilidades, que são cumprir a missão e ter vida boa, e não cumprir a missão e ter vida ruim. A vida boa consiste em sair deste planeta, quer esteja vivo ou morto, e passar a viver com o Salvador e Yahushua, onde ele estiver, morando em uma cidade de ouro puro, vivendo lá para sempre, vivendo com o Criador, Yahu, o Salvador, Yahushua, os anjos e os seres humanos que também cumpriram a sua missão aqui na Terra. Vida ruim terá quem não cumprir a sua missão. Sairá deste planeta morto, passando a ser atormentado para sempre, com fogo e enxofre. Fogo que nunca se apagará. Lá também estarão Satanás, os demônios e todos os seres humanos que não cumpriram a sua missão. Portanto, está demonstrado que só há duas possibilidades. Porém, o que é necessário acontecer para uma pessoa ir para o céu ou para o inferno é o julgamento, do qual ninguém escapará. Para quem veio a este planeta depois que o Salvador esteve aqui, o julgamento será feito de acordo com a seguinte regra: quem se converter ao Salvador, Yahushua, e permanecer obedecendo ao Evangelho, será aprovado, e quando partir daqui, viverá com ele para sempre, onde ele estiver. O julgamento considera reprovado quem não se converter ao Salvador, Yahushua, ou se converteu, mas desobedeceu ao Evangelho e não se arrependeu dos erros ou pecados cometidos. Então será reprovado. É preciso saber o que fazer e como fazer para ser aprovado e o que pode acontecer para ser reprovado. Neste curso nós veremos alguns detalhes sobre o que pode acontecer no dia a dia de um ser humano
A existência de um ser humano terá início quando ele for gerado no ventre materno através de uma relação sexual, a qual deverá acontecer de acordo com o Evangelho. Por causa da desobediência do primeiro casal, Adão e Eva, todo ser humano nasce destituído do Criador, Yahweh, em pecado, necessitando de que algo seja feito em sua vida para poder ser aprovado, pois só será aprovado quem estiver sem pecado no momento em que for julgado. Acontece que todo ser humano só será aprovado se converter ao Salvador Yahushua. Porém, para se converter ao Salvador, é necessário, primeiro, saber por que precisa tomar esta decisão, saber a verdade. Pois, quando nasce, não vem a este mundo sabendo da condição de pecado em que nasceu. Depois que receber o ensino do Evangelho, é necessário ter certeza que está devidamente esclarecido sobre a verdade a respeito da condição em que se encontra. Depois que for evangelizada, a pessoa precisa responder, crendo, a seguinte pergunta: conhece a verdade? Se a resposta for sim, então deverá tomar a atitude de se arrepender por ter tentado levar a vida sem considerar a verdade, o Evangelho, e por não viver orientado por ela em todos os sentidos da vida, no pensar, no falar, no decidir, no agir. Tendo acontecido o arrependimento, quer dizer, a conversão, então o Espírito Santo passará a ensinar tudo o que a pessoa precisa saber e passa a agir na vida dela. Depois que se arrepender, deverá responder sinceramente a seguinte pergunta: sentiu-se perdoado pelo Salvador, aquele a quem você se converteu? Se tiver convicção pela fé no Salvador, Yahushua, de que ele realmente perdoou os seus pecados, então você deve permanecer crendo e precisa tomar posse desse perdão, mas é pela fé. A partir daí, deverá tomar as seguintes atitudes: ouvir o Espírito Santo através da oração a respeito de todos os assuntos da vida, viver obedecendo aos ensinos que receber dele para renovar a mente com o Evangelho, domar a carne para ela não fazer o que quer, mas apenas aquilo que o Evangelho aprova. Como somos mortais, neste ponto faz-se necessário responder a seguinte pergunta: está vivo? Se a resposta for não, é porque encerrou a vida na terra. E, como estava em obediência, ouvindo o Espírito Santo, renovando a mente e mortificando os prazeres carnais, então será aprovado e passará a viver no paraíso, aguardando o chamado para viver no céu para sempre, habitando em uma cidade de ouro. Se a resposta for sim, deverá responder a outra pergunta: cometeu algum pecado? Se a resposta for não, então continuará a vida neste ciclo: crer no perdão, ouvir o Espírito Santo, renovar a mente, mortificar a carne. E se submete à pergunta novamente: está vivo? Permanece nesse ciclo enquanto se mantiver sem pecado, sempre fazendo a pergunta: pecou? Se a resposta for não, então continuará a vida neste ciclo: crer no perdão, ouvir o Espírito Santo, renovar a mente, mortificar a carne. E se submeter à pergunta novamente: está vivo? Veja a área em azul claro. Se a resposta for sim, então deve voltar
para aprender o Evangelho e continuar a vida como mostram as setas do fluxograma. E aí se repete o ciclo. Se vivia sem pecar, mas chegou a cometer pecado, então deve voltar para aprender o Evangelho e continuar a vida como mostra as setas do fluxograma. E repete o ciclo. Veja a área azul claro. Se para a pergunta conhece a verdade, a resposta for não, então vai para a pergunta foi aprovado e assim repete o ciclo. Observe a área azul claro. Se a resposta para a pergunta foi perdoado, for não, então começa a trilhar o caminho do inferno. Não sendo perdoado, continua a vida nos enganos, sem conhecer a verdade, sem se arrepender e em sofrimento. Insaciável, infeliz, sem amar e ser amado, sem compreender o sentido da vida, desgraçado. Veja que o perdão é a base para se livrar da reprovação. E o arrependimento, por sua vez, é uma atitude que leva a ser perdoado. Mas, enquanto estiver em vida neste planeta, ainda há esperança. Neste caso, vem a pergunta: está vivo? Se a resposta for não, então será reprovado, sendo encaminhado para um lugar de tormento, onde ficará aguardando o julgamento final, quando receberá a ordem para entrar no lago de fogo, no inferno, e lá ficar para sempre, junto com Satanás, os demônios e os seres humanos que foram reprovados. Se estiver no caminho do inferno, mas a resposta para a pergunta está vivo, for sim, então haverá esperança. Neste caso, deve tomar a decisão de ir aprender o Evangelho para conhecer a verdade e aproveitar a oportunidade de ser salvo, ou seja, ir. Porém, se a resposta para a pergunta está vivo for não, então não haverá mais nenhuma esperança. Neste caso, será reprovado e irá para o inferno ou para o lago de fogo, onde ficará lá para sempre, ardendo em um fogo inextinguível, eternamente. Veja que a área marcada em destaque é o caminho seguido por quem não busca o Evangelho, ou o busca, mas não conhece a verdade, nem tem o perdão dos seus pecados. É lamentável, mas a maioria dos moradores da terra está trilhando neste caminho. Então a esperança para quem está nesse caminho e seguir o caminho do céu é conhecer a verdade e ser perdoado. Esta foi uma maneira de explicar como deve ser a vida de um ser humano. Apresentamos graficamente as duas possibilidades, bem como o que fazer e como fazer em cada situação. Que Yahweh abençoe cada pessoa que se expôs a esta explicação e decida aceitar Yahushua como Salvador para alcançar a salvação e ir morar no céu para sempre quando partir da vida terrena.